para vocês para explicar mais ou menos como é que funciona o uso da metáfora na psicoterapia humanista, né? Vale ressaltar que metáfora é o uso de analogias. Por quê? Muitas vezes, durante o processo psicoterápico, a gente precisa com que o paciente compreenda como os processos psicológicos funcionam. E é muito difícil, se a gente for explicar, de termos exatamente técnicos, né? Até porque o paciente ele não tem o arcabouço teórico que nós profissionais temos. Então, o uso de analogias é extremamente relevante. É preciso que a gente faça algumas ressalvas, né? O uso de analogia, a analogia ela tem que estar adequada, né, à capacidade cognitiva do paciente e também adequada aos recursos que o paciente tem. Por exemplo, se eu estiver durante um processo psicoterápico com uma criança e eu utilizar uma analogia muito antiga, essa analogia não vai fazer sentido porque aquela criança não tem aquele conhecimento tão antigo, né, para que ela consiga realizar essas conexões. Então é muito importante que a gente se adeque a isso, né, ao que o paciente tem de conhecimento e a realidade que o paciente tem. Vale salientar que na nossa abordagem a gente enxerga o paciente de maneira holística, né, compreendendo todos os aspectos, né, o contexto social, o contexto onde o paciente vive, né, e é importante que a gente também utilize isso depois de um tempo da psicoterapia para a gente já entender o que o paciente tem como referência. Eu não posso utilizar de metáforas logo no início do tratamento porque eu não tenho conhecimento das referências que o paciente tem e de que maneira ele pode assimilar. Eu lembro que no caso de Bruna, né, ela estava querendo compreender como é que os traumas da infância poderiam afetar a vida dela. Tem alguns aspectos muito importantes, que Bruna é engenheira civil, né, já tem algum tempo de profissão. E Bruna viveu num ambiente, porque o pai de Bruna era mestre de obras, mas Bruna não teve uma infância tão agradável, que foi criada basicamente por sua mãe, porque seu pai trabalhava muito, e ela não conseguia compreender como é que o que aconteceu na infância veio impactar agora na vida dela, né? Que ela já é uma profissional de sucesso, e quando ela foi receber uma promoção, acionou diversos gatilhos nela que ela precisou recorrer à psicoterapia. Eu posso usar analogia que a gente usou durante o processo psicoterápico? Estamos aqui com a aval de Bruna, né? Eu lembro que o que a gente usou como metáfora foi que o processo psicoterápico, ele ocorre, né? O processo de trauma na infância, na verdade, ele ocorre durante o período da nossa construção. E aí ela associa a construção com uma construção de casa, né? Quando estava lá para a construção da estrutura da casa, ela não foi uma estrutura que foi tão bem feita, né? Por conta da violência que foi marcada, né? A infância de Bruna foi marcada pela violência, pela negligência. Então isso deixou marcas. Quando Bruna se constituiu, né, enquanto pessoa, se entendeu como um ser ativo na sociedade, né, e foi galgar outros espaços porque viu que a realidade dela não a agradava, ou seja, ela chegou na fase, a casa estava lá pronta, ela estava na fase de acabamento. Só que a estrutura que ela construiu era uma estrutura muito, muito pesada, né, e a casa ela não tinha um alicerce suficiente para suportar. E aí começou a aparecer o que a gente chamou no nosso processo psicoterápico de rachaduras, e na realidade de Bruna foi crise de ansiedade, crise de pânico, né? Então foi uma modalidade, foi uma forma, né, da psique de Bruna se adaptar, né? Ela conseguir arrumar maneiras de se expressar. E aí, no nosso processo, a gente está aqui quase dando testemunho, quase. No nosso processo psicoterápico, né, a gente foi entendendo e a gente também explicou, né, a gente conversou muito numa troca que não dava também para destruir tudo e fazer grandes reformas, a gente tem que ir por etapas. Hoje, ainda bem que com tudo isso, as crises de ansiedade de Bruna já acabaram. Né? Bruna, ela consegue efetivamente trabalhar, seguir a sua vida e ter uma vida mais satisfeita, né? Uma vida mais organizada. E eu gostaria de perguntar para você, Bruna, o que você entendeu quando a gente utilizou essa analogia? Como é que foi isso para... E como essas metáforas
metáforas, essas analogias, me fizeram entender o processo psicológico pelo qual eu estou passando, estava passando. E isso me fez entender mais sobre mim e sobre minha vida. E é isso. Acabou, isso que eu tenho pra dizer. Obrigada a todos, eu espero que esse vídeo, né, tenha ajudado a vocês profissionais a entenderem como é que a gente precisa, como a gente precisa e como a gente pode utilizar essa técnica, que é uma técnica muito rica, apesar de parecer muito simples, ela exige muito cuidado, né, principalmente, como a gente já falou no início, né, em compreender a capacidade cognitiva do seu paciente, as referências que ele tem. Então, assim, é uma técnica que pode ser explorada de diversas maneiras, né? Ela pode ser usada com crianças, ela pode ser utilizada com adolescentes, com adultos. Então, assim, é uma técnica que é muito plural, né? Muito diversa e ela funciona muito bem, né? Como a gente pode ver com o relato da nossa paciente Bruna. Obrigada a todos. Que ele tem. Então, é muito importante. Podemos ver que a psicoterapia pra ela não funcionou. Temos aqui Bruna falar, tendo uma crise de ansiedade, suando. Ela não entendeu como é que os processos afetaram ela. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Na próxima. Vida, talvez. Próxima vida. Como é que a metáfora ela ajudou a esclarecer o seu processo? Eu consegui compreender como situações passadas me atingiram não dá. Não é possível. Gente, não é possível. A psicóloga não dedetizou. Agora a gente vai falar da técnica da cadeira vazia. Vazia de paciente e psicólogo. E vazia de sanidade mental também, tá vendo aí? Não tem. Ai, sabe,